Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo tranquilo por aí? 4, 6, 8, 2. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, para hoje nós temos que falar a respeito de Hegel, tá? Esse camarada aqui que é um cara muito difícil para a gente poder entender. Última aula nós falamos de Immanuel Kant, a respeito do idealismo. Falamos do idealismo de Immanuel Kant. Para hoje, o idealismo de Hegel, tá ok? Porque a estrutura do pensamento voltada para o século XVIII e transição para o século XIX. No século XIX, nós temos Hegel como o principal nome da filosofia, como o principal nome do conhecimento e da estrutura do pensamento. Para muitos estudiosos, Hegel é considerado como o mais importante filósofo do século XVIII e do século... Deixa eu fechar essa porta aí. Obrigado. Então, do século XIX, ele é considerado o mais importante filósofo por influenciar diversos outros pensamentos, como vai influenciar o pensamento de Karl Marx, como vai influenciar o pensamento de vários outros teóricos, certo? Tá. Dentre as razões para esse destaque está ele ter sido o primeiro filósofo a trazer a história para o seu centro de pensamento. Então, ele vai ser o primeiro a estabelecer a importância da história, não a história como linear, a história como elementos de altos e baixos, de mudanças consecutivas dentro da trajetória do homem. Então, a história passa a ser um elemento fundamental no pensamento de Hegel, tá ok? O sistema filosófico de Hegel é o último grande sistema da tradição no pensamento moderno, ou seja, ele vai criar todo um sistema de pensamento onde vão estruturar todo o pensamento moderno da estrutura que vai segui-lo. Depois dele, todo o pensamento está voltado para a ótica da história. Então, todos vão pressupor um caminho para chegar ao conhecimento através da história, através dos elementos compostos pela história. Foi contemporâneo de Napoleão Bonaparte, cuja aura exerceu profunda influência no seu pensamento. Então, as essências do período napoleônico influenciaram diversos indivíduos, inclusive o pensamento de Hegel, que ele vai estabelecer uma abordagem sobre os critérios históricos da força de Napoleão para chegar ao Império e, a partir dali, para estabelecer toda uma sequência de fundamentação dentro do contexto histórico. Então, a história como elemento fundamental em Hegel, tá? Porque Hegel, ele estabelece tudo isso como sendo a história sendo fundamental para compreender as ações do homem. Então, para você compreender as ações da humanidade, basta você olhar o aspecto histórico dela, tá? Dentro do pressuposto histórico, você compreende a estrutura linear e a estrutura oscilatória do processo dentro da história. Então, a sociedade, ela desenvolve seu espírito dentro do processo histórico, tá ok? E esse processo histórico, ele é gerado por diversos mecanismos do conhecimento, ou seja, cultura, liberdade, propriedade, estruturas fundamentais, família, tudo se desenvolve ao longo da história. Então, como se desenvolve ao longo da história, a história é o melhor mecanismo para poder estudar esses mecanismos, essas instituições, certo? A grande ideia é que ele vai estabelecer um ciclo de pensamento, onde ele vai estabelecer a crítica a Immanuel Kant, que nós falamos na aula passada. Para Kant, nós temos os juízos analíticos, juízos sintéticos. Para Hegel, eu tenho a história como fundamento da ação humana. É na história que o homem se desenvolve, é no processo histórico que se dá o processo de formação humana. Então, a partir daí, ele vai falar assim, para Hegel, a pretensão do conhecimento, tá? A epistemologia é o conhecimento kantiano de conhecer como conhecemos. Simplesmente não é possível. Afinal, conhecer como se dá o conhecimento já em uma forma de conhecimento, ou seja, conhecer pelo simples fato de conhecer não é uma verdade, não é uma postura onde nós chegamos ao conhecimento.
eu tenho que saber o porquê eu conheço, eu tenho que saber o porquê eu estabeleço o conhecimento, eu tenho que saber o porquê se dá o conhecimento, e não conhecer pelo simples fato de conhecer. Então, dentro dessa lógica, nós temos a estrutura do pensamento de Hegel dentro do conhecimento histórico. Então, eu conheço dentro de um processo histórico, eu conheço dentro de uma estrutura histórica, e não conheço apenas por conhecer, não conheço apenas por osmose, eu conheço porque eu estabeleço um contato, uma relação com o meu tempo histórico. Eu conheço porque dentro da minha estrutura histórica eu desenvolvo as minhas ações do conhecimento, as minhas ações básicas para poder conhecer. Afinal, conhecer como se dá o conhecimento já é uma forma de conhecimento. Então, conhecer como o conhecimento se forma, como o conhecimento se dá, ocorre dentro do processo histórico. Então, é na história que eu vou estabelecer a verdade sobre o conhecimento. É na história que eu vou estabelecer como o conhecimento se faz, como o conhecimento ocorre, tá ok? Mediante isso, se estabelece toda uma condição máxima da estrutura do ser, tá? O Kant fala do a priori e do a posteriori. A priori, o conhecimento antes da experiência. O a posteriori, o conhecimento posterior à experiência. Hegel critica essas situações. Hegel critica essas situações mediante a estrutura do conhecimento. Então, o a priori kantiano supõe que o sujeito e o objeto estão completamente separados e, portanto, não parece levar em conta as capacidades e modificações de ambos. Segundo Hegel, sujeito e objeto estão juntos. Para poder formular o conhecimento, o sujeito abstém o conhecimento do objeto. O objeto não estaria separado do sujeito, ele está como uma ação fundamentada diretamente na estrutura do sujeito. Deixa eu só ver um negócio aqui. O que foi que esse povo está me mandando mensagem aqui? Não, professor, é que o slide não estava passando. Ah, o slide não está passando. De novo isso. Então deixa eu ver aqui como é. O slide não está passando. Passou agora? Agora foi. Tá ok. Então acontecem essas situações dentro da estrutura do espaço e tempo no pensamento. Então, o a priori kantiano não é uma garantia de que o sujeito e o objeto estão separados. O sujeito e o objeto estão juntos, segundo Hegel, porque a partir daí você pode perceber, eu sou o sujeito, a mesa é o objeto. Eu não posso estar separado da mesa. Eu sou o sujeito, ela é o objeto. Mas, enquanto conhecimento, eu estabeleço contato com o objeto para formular o conhecimento. Então, o a priori kantiano não é válido para Hegel, porque se é a priori, o meu conhecimento se dá antes do contato com o objeto. E segundo Hegel, não. Para conhecer, eu tenho que estabelecer o contato com o objeto, por isso eu estou junto, eu estou ligado a esse objeto. Não obstante, o meio, a realidade, não é apenas o palco das alterações do objeto, mas também alterações pelo qual o sujeito conhece e se relaciona com o objeto. Então, olha só, dentro de um processo histórico, dentro de um tempo histórico, o sujeito entra em contato com o objeto. Eu cheguei a estabelecer o contato com esse objeto, mas ninguém garante que daqui 20, 30 anos eu possa estabelecer contato com outro objeto que é semelhante à carteira, ou que vai exercer a função de carteira. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos esse tipo de carteira. Então, ao longo do processo do tempo, ela se modificou. No processo histórico, a carteira tomou outra forma. E eu, que sou o sujeito, eu percebi de outra forma também as mudanças que ocorreram dentro do objeto. Então, o objeto se modifica e o sujeito conhece as mudanças que passam a partir desse objeto, certo? Então, o objeto se dá através dessas condições onde o sujeito vai se transformar ao longo do processo histórico.
ao longo do processo histórico, o sujeito e o objeto se transformam, porque eles vão se relacionar gradativamente em relação a essa estrutura. Ao invés de tentarmos conhecer como conhecemos a epistemologia, devemos refletir como o conhecimento se origina e se transforma na própria consciência, de modo a progredir e aproximar-se cada vez mais da verdade, a fenomenologia. Então, o que acontece é que, segundo Hegel, eu não posso me contentar com conhecimento em tal. Eu tenho que buscar como o conhecimento se forma, como o conhecimento se faz e como ele vai progredir ao longo do processo histórico. Como esse conhecimento progride ao longo do processo histórico, ele chamou de fenomenologia, a estrutura de buscar compreender a evolução do conhecimento dentro do processo histórico, como um fenômeno, tá? A fenomenologia baseada dentro desse caractere histórico, que vai pressupor uma análise, vai pressupor uma condição máxima da experiência do sujeito em relação ao objeto, para poder formular uma ideia, para poder formular um conceito. Então, a ciência da experiência da consciência versus a teoria universal do conhecimento em Kant. Então, a ciência da experiência da consciência, Hegel vai estabelecer 3 elementos para a consciência, tá? A consciência de si, a consciência do mundo e a consciência dos outros. Para você poder chegar a estabelecer um conhecimento, você tem que ter a consciência de si, a consciência do mundo e a consciência dos outros. Que quando você toma consciência desses 3 elementos, você chega a compreender o porquê o conhecimento se forma. Então, consciência de si, consciência do mundo e consciência dos outros, para poder estabelecer um conhecimento básico dentro dessa estrutura, dentro dessa condição de formação do sujeito, certo? Então, é mediante disso que formam-se todas as experiências, segundo Hegel, segundo essa tradição filosófica do pensamento hegeliano. Deixa eu ver aqui, passar mais uma. Então, tanto Hegel quanto Kant, eles se preocupam com o conhecimento. O Kant com o conhecimento universal, Hegel com a ciência da experiência da consciência. A consciência como formadora do conhecimento. O que seria a consciência? Seria você tomar noção de tudo aquilo que te cerca, tomar noção de tudo aquilo que te envolve, tomar noção do processo histórico que se desenvolve a consciência histórica, tomar consciência de tudo aquilo que acontece no seu meio, à sua volta, para poder estabelecer um fenômeno na busca do conhecimento, que ele chamou de fenomenologia. Então, Kant procura o universal e o necessário no a priori, ou seja, no que está no sujeito antes desse interaja com o mundo, e assim, portanto, conheça. Então, o está no a priori, está na condição do sujeito. Antes de eu estabelecer o contato com o mundo, antes de eu estabelecer o contato com a experiência, eu tenho conhecimento. Mas esse conhecimento ele não é amplo. Depois eu vou estabelecer o contato com a experiência. Segundo Hegel, ele também procura universal e necessário no modo da transformação do conhecimento na consciência do indivíduo na própria história da humanidade. Ou seja, eu vou estabelecer o meu conhecimento através do processo histórico, compreender o processo histórico para compreender a formação do conhecimento. Essa é a estrutura básica de Hegel, conhecer a estrutura histórica para poder formular o conhecimento. Então, conhecer a estrutura histórica para poder formular o conhecimento, essa é a base do pensamento de Hegel, e evitando o a priori de Kant, evitando a ideia de que o homem, antes de o homem conhecer, ele não interage com o mundo. Segundo Hegel, o homem precisa interagir com o mundo para poder formular todos os seus conceitos, para poder formular todas as suas ideias e todos os seus conhecimentos. Mediante isso, o indivíduo está na própria história da humanidade o seu conhecimento. Então, para isso, ele vai fornecer diretamente condições de analisar a história. Por isso, a história é fundamental para Hegel, que dentro desse processo linear da história se desenvolve
teoria, se desenvolve em mecanismos, se desenvolve em conhecimento que eu vou acumular aqui à frente. Então, tudo que eu vou conhecer está no contexto de um processo histórico. Tudo aquilo que eu vou conhecer está associado dentro de uma característica histórica, dentro de um processo de evolução e orientação da sociedade, certo? Ao contrário do que Kant dizia que é o a priori. Eu conheço antes de entrar em contato com o mundo. Mas como que eu vou conhecer sem antes de entrar em contato com o mundo? Como que eu vou conhecer os objetos, as coisas, sem estabelecer um contato direto com o mundo? Então ele vai criticar essa ideia de Kant e vai falar que eu conheço as coisas, eu formulo o conhecimento a partir do contato que eu tenho com todos os critérios de um processo histórico. Então é o processo histórico que me determina o conhecimento, cujo processo histórico ele chamou de fenomenologia. E a partir daqui ele desenvolve a consciência dentro do processo histórico, certo? Então, para isso, formula o pensamento básico dentro da estrutura da própria história da humanidade. Então, é aqui que se forma o conhecimento, dentro da consciência que o indivíduo desenvolve ao longo do processo histórico. Um exemplo claro é vocês. Vocês estão com 16 para 17 anos, mais ou menos, né? Ainda tem gente com 15? Ah, fala sério. Tá bom, tá bom. Mas tudo que você conhece, você vem acumulando ao longo do tempo. Desde quando você entrou na escola, tudo que você conhece e é um acúmulo de condições do processo histórico. Então, isso dá claramente essa ideia. Então, a matemática, o português, a língua, a história, a geografia, todas as disciplinas com a qual você já tem conhecimento, ela é um acúmulo dentro do processo histórico. Você acumulou desde o seu primeiro dia de aula até os dias de hoje o conhecimento. Então, isso se faz dentro de um processo histórico, segundo Hegel. E não de um dia para a noite, não de uma hora para outra, como queria Immanuel Kant, que você conhece pelo simples fato de conhecer. Não. Segundo Hegel, você conhece analisando o processo histórico. E tudo isso se dá através de uma estrutura direta voltada para o fortalecimento do conhecimento histórico. Então, você está no segundo ano do ensino médio, você já tem um conhecimento do primeiro, do segundo, do primeiro ano, do nono ano, oitavo e assim sucessivamente. Você veio acumulando conhecimento. Então é isso que ele está querendo dizer, que ao longo do processo histórico da humanidade, nós acumulamos e formamos o conhecimento básico ao longo deste processo. Então, a consciência do indivíduo e na própria história da humanidade. Então, você formulou uma consciência acerca da matemática. Você sabe tabuada, você sabe matemática básica. Então, você já foi acumulando o seu processo dentro desse contexto, dentro do seu mecanismo do processo histórico. E no processo histórico, você se formou através dessas condições. Aqui, só para a gente ver uma coisa, a relação entre consciência e relação entre história, dentro do processo de Hegel, dentro das condições de Hegel. Deixa eu pegar aqui, opa. Cada estágio da história é um momento necessário da ideia do espírito do mundo. Então, cada estágio dentro do processo histórico, ela é uma condição máxima para você formular o seu conhecimento do mundo. Então, cada estágio da história é o momento necessário da ideia do espírito do mundo. Então, cada momento histórico, cada condição histórica, você formula uma condição de análise dele e centraliza o conhecimento. Compreender o que é. Esta é a tarefa da filosofia, pois o que é a razão daquilo que propriamente é. Então, necessariamente, assim, a função da filosofia é compreender como se dá, como se organiza o processo histórico, como se organiza o processo de transição histórica da formulação da ideia do indivíduo, certo? Mediante essas ideias, mediante essas situações. Então,
cada estágio da história é um momento necessário de formulação do espírito dos indivíduos, porque a partir daí se formula uma ideia, se formula uma condição máxima das próprias situações do homem, tá ok? Então, é necessário da ideia do espírito do mundo. Então, o momento histórico que nós estamos vivendo agora, ela é uma condição máxima para fornecer o conhecimento futuro. Então, toda essa pandemia, todo esse problema de saúde que nós estamos passando, todo esse problema de saúde que nós estamos passando, todos os momentos históricos da nossa vida, eles se encontram dentro de um processo de espírito humano, eles se encontram dentro de um processo de transição humana, tá ok? Então, isso forma diretamente a estrutura básica do conhecimento. Deixa eu pegar aqui. O progresso do conhecimento que se opera na consciência humana se desdobra na realidade exterior como história. Então, é justamente isso. Tudo que ele for falar vai estar ligado diretamente ao processo histórico. Todo conhecimento se forma ao longo do processo histórico. É isso que ele está querendo dizer. A transformação da razão e de seus conteúdos é obra racional e própria da razão. A transformação da razão é história. Ou seja, tudo que ocorre na estrutura de formação do ser humano é história. Mudança no conhecimento é história. Mudança na postura das pessoas é história. Mudança na ética, mudança na moral é uma transição histórica, é uma mudança dentro do processo histórico. Então, é história o fator determinante do espírito do mundo. Pegou? A história é o fator determinante do espírito do mundo, porque é ela que orienta as transformações que ocorrem dentro do processo e orienta também a forma com a qual você assimila ou você acolhe o conhecimento. Conhecer leis universais pelas quais o conhecimento se transforma e evoluindo em consciência é o mesmo que conhecer as leis universais pela qual a realidade se transforma. Então, conhecer as leis universais é mesmo que conhecer necessariamente o processo de evolução da história, que dentro desse processo todo, nós temos a consequência, nós temos consequentemente a evolução do espírito humano, e a evolução do espírito humano está num contexto de evolução do processo histórico. Tudo que eu vou falar aqui vai bater história, 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 certo? A racionalidade humana, ou seja, a consciência, transforma a realidade e a realidade transforma a racionalidade. Conhecer as leis de transformação portanto, conhecer as leis de transformação do outro. Então, toda vez que eu conheço as leis de transformações dentro do processo histórico, eu compreendo as mudanças na moral, eu compreendo as mudanças na família, eu compreendo as mudanças no conhecimento, eu conheço as mudanças no padrão ético. Então, toda vez que ocorre uma transformação dentro do processo histórico, ocorre uma transformação dentro da consciência do povo, dentro da consciência dos indivíduos. Então, surgem novos e novos aspectos dentro dessa consciência. Surgem novos e novos aspectos dentro dessa condição da consciência humana. De acordo com Hegel, se conhecermos as leis pelas quais o meio alterna o objeto e a consciência do sujeito que o conhece, ele se relaciona. Chegaremos ao conhecimento absoluto, que é a própria filosofia, que ele chamou de espírito absoluto. Esse espírito absoluto nada mais é do que a própria filosofia, o conhecimento filosófico, nada mais é do que estabelecer a própria filosofia como condição de análise dos sistemas e das estruturas do homem, que vão se desenvolver ao longo do processo. Então, todo esse processo que se dá em Hegel evolui gradativamente dentro da consciência, dentro do absoluto. E esse absoluto se dá através das consequências mais básicas da estrutura da dialética. Para falar disso, olha aqui, Hegel ocupou durante muitas décadas uma posição dominante na história da filosofia. É considerado até hoje um dos maiores filósofos alemães. Ele concebia a realidade essencial das coisas
que não era algo material, mas algo espiritual. Todas as coisas, a essência das coisas seria para ele algo espiritual, não material, algo que as pessoas não conseguem entrar em contato com elas, tá? O Jait, o espírito, é a realidade enquanto evolução do espírito universal e particular. Traduzindo, o espírito humano é a evolução dentro do processo histórico. Tudo que passa dentro do processo histórico é a evolução do espírito humano. O espírito humano que se realiza enquanto realidade tal. Tá ok? Os momentos do espírito devem ser entendidos como estágios da consciência humana de uma determinada época. Então, por exemplo, há 100 anos atrás, nós temos uma época X. Há 100 anos, hoje, 100 anos depois, nós vivemos uma outra realidade. Então, a consciência do espírito é a consciência do tempo, do espaço, a consciência da estrutura de formação dos indivíduos ao longo do processo histórico. Então, a consciência humana de determinada época. Se você pegar a sociedade brasileira de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, vai ter um tipo de jeito de ser, pensar e agir. Então, seria a consciência do espírito deles naquele momento. Então, nós vivemos uma consciência diferente da consciência de 200 anos atrás, porque houve um processo de evolução, tá? Cada época possui seus fatores, cada época possui as suas estruturas. Então, eu deixei 200 anos para trás, estou no século XXI. No século XXI, eu tenho que ter a consciência da minha época, a consciência da minha determinada época. Como eu tinha 200 anos atrás, a consciência da minha época, tenho hoje, 200 anos depois, em pleno século XXI, eu tenho a consciência da minha época. No século XIX, eu tinha consciência do século XIX. Século XX, consciência do século XX. Século XXI, consciência do século XXI. É justamente isso que ele quer dizer, que cada indivíduo, cada ser, toma consciência dentro do seu processo histórico. Você não vai ser um adolescente do século XXI se comportando como um adolescente do século XIX, vai? Você não vai a uma festa vestindo roupas do século XIX. Então, é justamente isso que ele está querendo dizer. Cada época, cada determinada época tem uma consciência, e essa consciência é o espírito que o ser humano desenvolve ao longo da formulação do conhecimento. Os momentos do espírito devem ser entendidos como estágios da consciência. São estágios da consciência humana. Então, a população de Campo Grande, há 200 anos atrás, há 100 anos atrás e na atualidade. Temos toda essa situação, toda essa comparação. Então, a estrutura, ela está centrada justamente nisso, que passar de um tempo para o outro requer passar de uma consciência para outra, de um estágio da consciência para outra. Então, supõe-se que, dentro desse processo de evolução, cada época determina a sua consciência. E os indivíduos de cada época vivem de acordo com a consciência daquela época. É super simples, super fácil, certo? E é o que é verdadeiro. Então, eu vivo o século XXI, eu vou viver o século XXI como alguém que vive no século XXI. Não vou viver o século XXI como alguém que vive o século XIX, certo? 200 anos atrás. Então, o século XX é consciência dos indivíduos do século XX. Século XXI, consciência dos indivíduos do século XXI. E todos vocês são filhos do século XXI. Ninguém aqui nasceu antes do início do século XXI. Eu sou ultrapassado, eu sou filho do século XX, transição para o século XXI. Mas todos vocês são filhos do século XXI, vocês terão a consciência de indivíduos do século XXI. Você não tem consciência de nada que aconteceu na década de 80 e 90. Então, para você, é tudo aquilo que aconteceu a partir do ano 2000. Tá? Vocês têm de 15, vão 2005. Nasceram a partir de 2005, verdade ou não? A partir de 2005. Então, a consciência que você formula do espaço onde você vive é a partir de 2005. Tudo que aconteceu antes, você não tem consciência dela.
mas você só vai ter consciência a partir de 2015. Com 10 anos de idade, você começa a ter a consciência do mundo, você começa a formular a consciência das suas ações, e isso desenvolve-se ao longo do tempo, ao longo do processo histórico, certo? Então, tudo isso está ligado intimamente uma coisa com a outra, tá ok? E ainda, alguns seres individuais ocupam um papel fundamental no movimento desse espírito, direcionando a humanidade para determinado foco. Exemplo, Adimar Olado, Hegel e seus alunos, Siddhartha Gautama, Jesus, Gandhi e o espírito do gênio, tá ok? Então, tudo que nós temos é que cada um vive o seu contexto histórico, cada um é determinado pela consciência histórica dentro do seu processo, cada indivíduo formula as suas ordens. Por exemplo, aqui, Hegel com os seus discípulos, a forma com a qual ele ensinava a tese, a síntese e a antítese, a dialética, a forma com a qual ele pressupunha a dialética, é uma condição fundamental para a gente entender o período, entender a sua época, certo? Deixa eu fechar aqui, aí tem que abrir de novo. Isso aqui é bacana. Na filosofia do direito, Hegel diz que o real é racional e o racional é real, porque só pode ser real tudo que for racional, e tudo que é racional é real. Então eu posso compreender tudo aquilo que é real porque ele é racional, tá? Observe com isso que a racionalidade humana não é algo pronto, um modelo que devemos imitar, mas algo que está em desenvolvimento, está vindo a ser o próprio desdobramento histórico da humanidade, na realidade vivida no cotidiano para nós. Reparem que o tempo todo ele está falando de processo histórico. Então, o conhecimento, a racionalidade se dá no desenvolvimento dentro desse processo. Você, enquanto filho do século XXI, vai desenvolver a consciência de filho do século XXI, vivendo o século XXI. Então, você vai se comportar como um filho do século XXI. Você vai ter toda uma ação voltada para a condição de filho do século XXI. E isso está ligado diretamente à condição máxima do sujeito. Então, você desenvolve a consciência de ser, a consciência de pensar em pleno século XXI. Segundo Hegel, tudo está em constante dialética, dialética. O que seria dialética? Seria a condição de ação onde há uma afirmação e uma negação, onde você é e ao mesmo tempo passa a não ser, para poder estabelecer uma discussão a respeito disso. Então, etapas da dialética ou do movimento do real: tese, antítese e síntese. Tá? A questão é assim: a tese, você fala uma afirmação, você estabelece uma afirmação. A antítese é a negação dessa afirmação, e a síntese é a conclusão de tudo aquilo que você faz, é a superação da contradição, elevação de um novo patamar. Ou seja, você estabelece uma condição de análise dentro da sua postura. Então, segundo Hegel, no processo histórico, tudo está em constante dialética entre afirmação e negação, e um conjunto de síntese, uma análise sintética para poder formular o conhecimento. Deixa eu passar aqui. O espírito se manifesta no processo histórico. Já sabemos, já estamos cansados de falar disso, que o espírito humano se revela, se analisa dentro do processo histórico. O espírito sempre evolui em caminho próprio, no espaço para a superação própria. Ou seja, a realidade instaura, portanto, como um constante devir dialético em espiral. O que quer dizer isso? Que eu tenho sempre uma ideia inicial, tenho uma pergunta, uma nova ideia, uma resposta, e a junção das ideias se estabelecendo uma conclusão. Ou seja, a tese é o momento de afirmação, a antítese é o momento de negação dessa afirmação,
E a síntese é o momento da conclusão entre a tese e a antítese, onde eu vou estabelecer uma ideia acerca do processo de evolução. Por exemplo, dentro do contexto histórico, eu tenho uma afirmação de uma revolução. A revolução, vamos colocar a Revolução Francesa no século XVIII. A Revolução Francesa, o momento é a tese, a afirmação, está se afirmando como uma revolução. A antítese é a oposição a essa relação. O porquê ocorreu a revolução? Qual é a causa da revolução? E o que ela traz de novo? E a síntese é a conclusão desse movimento entre tese e síntese. Como, por exemplo, o botão e a flor. Tá? O botão, para ser botão, ele torna-se, ele nega a semente. Tá? O botão, para ser flor, a flor nega o botão. Então, é sempre um movimento de negação e afirmação constante. Então, o botão, para ser botão, ele nega a semente. E quando ele é botão, ele é uma negação da flor. Então, é um processo histórico, um processo espiral que ocorre. Então, olha aqui. Eu tenho a semente, tenho o botão e tenho a flor. O botão já foi a semente, a flor já foi o botão. Então, um nega o outro antes do processo histórico. Então, o botão nega a semente, a flor nega a semente, mas a flor já foi a semente. Então, é esse processo de negativas constantes que formam a dialética hegeliana, tá ok? Então, aqui, tese, antítese e síntese. Sempre num movimento onde eu vou ter essa ideia. Eu já fui criança. Hoje eu sou adulto, então eu nego a minha condição de ser criança, mas a síntese disso tudo é o ser humano. Eu sou humano, já fui criança, então nego a minha condição de ser criança. Então, sempre essa relação de negação e afirmação. Eu sou adulto, eu já fui adolescente, então não sou adolescente, então é uma negação, tá? Mas para eu ser adulto, eu tenho que ser adolescente. Um precisa do outro, não tem ligação direta com o outro, mas um não está intimamente inserido no outro. Um não está intimamente inserido no outro. Então, aqui, a realidade se faz a partir do movimento do próprio espírito e não da matéria puramente percebida. A natureza material ocupa lugar inferior em relação ao espírito. Isso porque a realidade se faz apenas do sujeito que participa dessa consciência. Então, eu que sou participante desse processo da luz da consciência, eu percebo que na relação dialética eu já fui adolescente. Então, o meu ser adulto é a negação do meu ser adolescente, como vocês são adolescentes. Todos vocês são adolescentes, vocês já foram criança. Então, o ser adolescente nega o ser criança. E o ser criança é a condição essencial para ser adolescente. Então, essa é a relação dialética, então, onde uma afirmação está intimamente ligada à outra, mas uma nega diretamente a outra. Vocês são adolescentes, vocês já foram criança, vocês nunca mais voltarão a ser criança, assim como eu nunca mais voltarei a ser adolescente. Por isso, essa relação dialética. Então, tese, antítese e síntese. A síntese que é a conclusão geral disso tudo. Então, qual é a relação? Qual é a relação da tese com a síntese? A relação da tese com a síntese é que a conclusão me dá um conhecimento sobre todo o processo, sobre todo o procedimento, sobre toda a situação, para eu poder avaliar uma condição, para poder gerar uma outra tese. Então, toda conclusão é uma nova tese. E toda conclusão tem uma nova antítese para poder se salientar enquanto figura máxima, enquanto figura como tal. Então, a partir daí, desenvolve-se essa condição do processo de evolução histórica, tá? No processo de evolução histórica. Só um exemplo para a gente poder entender, tá? O botão desaparece no desabrochar da flor e pode-se afirmar que é refutado pela flor. Igualmente, a flor se explica no meio do fruto como falso para existir a planta.
e o fruto surge no lugar da flor como verdade da planta. Então é sempre esse momento de negação, sempre esse momento de negação, de suposição, de suplantação de uma coisa sobre a outra. Eu já fui criança, de criança eu fui adolescente, de adolescente hoje eu sou adulto e vem o processo de negação. Então um nega o outro, mas um depende do outro para poder existir. Então essa é a essência primordial da questão da dialética em Hegel, tá? E o fruto surge no lugar da flor como verdade da planta. Essas formas não apenas se distinguem, mas se repelem como incompatíveis entre si. Mas sua natureza fluida se torna, ao mesmo tempo, momentos de unidade orgânica. Então, é um momento de unidade orgânica, um momento de unidade interna, formulando uma unidade orgânica para poder estabelecer uma condição máxima entre os sujeitos, tá? Então, o botão nega a semente, a flor nega o botão, o fruto nega a flor. Então, é esse processo dialético que Hegel fala que ocorre dentro do processo histórico. Então, o desenrolar da história nada mais é que o desenrolar desse desenvolvimento dialético, tá? Então, o processo de negação de um em relação ao outro que se forma e que se dá dentro do processo de consolidação das ideias fundamentadas como um todo. Uau! É cansativo mesmo, é puxado, é pesado. Hegel não é fácil. Quem está em casa, por favor, nomezinho no chat para fazer a chamada. É cansativo mesmo, tá? Essa parte da filosofia, ela é um pouco cansativa, mas a gente tem que passar por ela. Depois vai ficando mais suscetível a postura maior, certo?
dia, gatinhos! Bom dia, gatinhos! Gente, eu adorava Simpsons. Ah, eu não assisto mais. Passa Simpsons? Em que canal passa Simpsons? Não. Nem os antigos. Passa os antigos, né? Eu adorava os Simpsons. Não é um desenho de criança, né, gente? Quem assistiu Quem assistiu o episódio que passa no Rio de Janeiro? Simpsons, um episódio no Rio de Janeiro. Muito legal. Gatinha, é só você. Simpsons, muito legal. Cadê o negócio daqui, gente? Cadê o negócio daqui? Pega lá, acho que tá aqui, ó, em cima desse negócio aqui, o projetor. Pega pra mim, amorzinho. Ele fica aqui em cima desse balcãozinho. Pessoal de casa, tá ouvindo? Oi? Sim, ok, amores. Vamos lá? Pessoal, nós vamos resolver algumas questões da apostila, tudo bem? Que remetem a uma revisão sobre o que nós estamos vendo e finalizar o bimestre, tá? Então, nós vamos pegar a apostila, iniciando aqui na página 33. Na próxima aula, nós faremos a correção da prova e a revisão sobre ela, ok? Gente, incrível o seguinte, muitos alunos postaram a prova identicíssima, até nos erros. Gente, presta atenção. Nós não podemos enganar a nós mesmos. E a prova, nesse momento, é um instrumento para vocês também estudarem. Postou a prova? Vai procurar no caderno, vai procurar na apostila, vai pesquisar. Eu sei que vocês têm grupos aí, caixa 2, que é para essas coisas. Porque tem gente que está no grupo geral que denuncia. E tá certo. Agora, caixa 2, não é para você me dar a resposta, mas vocês não encontraram tal coisa? Eu não entendi tal coisa. Alguém pode me explicar? Esse é um momento de compartilhar conhecimento. É muito legal. Olha, o sujeito tal, o verbo assim, não sei o que assim. Explicar para o outro. Fazer com que o outro entenda, que amplie seus conhecimentos. Não só na minha área pessoal, mas houve uma reclamação geral de todos os professores quanto à prova aberta. E aí, prejudica a vocês mesmos, porque na coordenação está havendo uma discussão sobre uma mudança de como vai ser essa prova, porque realmente não foi produtiva para alguns, tudo bem? Então, não vamos radicalizar, não vamos generalizar, houve realmente quem pesquisou, quem fez, quem usou o momento para tentar entender um pouco mais, analisar, não só na minha matéria. Ainda na minha matéria, ainda teve um que colou a frase igualzinha, do jeito inexistente, conversa transitivo direto, igualzinha. E teve gente que fez umas respostas tão loucas que não dá para acreditar. Tão erradas, com notas baixíssimas. Então, enquanto tem uns que colam mesmo, literalmente, há outros que nem procuram conversar com o colega para tirar uma dúvida e postam respostas assim, oi, totalmente erradas. Então, teve meio na prova, certo? Então, a gente fica assim, ó,
num confronto de análises. Nenhum tá certo e nem o outro. Tem dúvida? Pergunta para o seu colega. Joga no grupo. Gente, eu não entendi. Como que é o sujeito tal? O que acontece quando coloca a mente, eu tiro a mente da palavra, vira de verbo de modo, e assim por diante. Entenderam? Então, jogar no grupo e fazer questionamentos e tentar entender é produtivo. Agora, perguntar para o outro e só o outro que fez mandar a resposta e colar e tudo bem, aí não é legal. Então, tem as duas situações que devemos discutir agora, porque vocês precisam agora, gente, ganhar conhecimento. Advindo de um ano que foi deficitário, agora, tentar retomar, tentar buscar, tentar ganhar conhecimento, isso é importante, tudo bem? Teve aluno que me procurou durante a prova, que não entendeu a questão, eu expliquei a questão, entenderam? Então, pessoal, acho que está assim de cada um de vocês, buscar e não só ficar esperando acontecer, tá? Todos os professores estão falando sobre isso, prova de geografia, história, sei lá o quê, que aluno copiou exatamente na íntegra da internet. E às vezes não era assim compatível com o que o professor perguntou. A definição exata do que estava na internet. E ainda, o pior, pega a primeira que aparece. Aí 4, 5, vários fizeram a mesma coisa. Pegaram a primeira que apareceu, aí um passou para o outro, todo mundo igual. Até os erros. Então vamos repensar um pouquinho, vocês estão aqui amadurecendo, né? Ganhando autonomia, para ir para o 3º ano, para estudar de verdade e fazer um bom vestibular. Então, será que isso está adiantando para mim, fazer desse jeito? Vamos refletir um pouquinho para a gente poder crescer. Tá bom, meus amores, ok? Ok. Pegaram o livro, meus amores? A apostila? Olha, nós já encerramos o conteúdo e vamos fazer a revisão, porque são conteúdos realmente complexos, né, para vocês. De 26, né, gente? Certo? Então, na quarta-feira eu vou revisar essa prova e tirar umas duvidazinhas, tá? Primeiro, página 33. Tá. Na 33, a gente fez não. A 33, a gente fez a 2. Agora vocês vão direcionar. Vamos, gente, pessoal de casa. Ah, não, 30, eu tô falando 32, desculpa. Eu que tô errado. Na 33, isso. Na 33, vamos fazer a 6. Tudo bem? Não foi feita, 6. Olha lá. 33, questão 6. Em relação aos aspectos gramaticais da norma padrão da língua portuguesa, considere as alternativas a seguir. Vamos analisar? 1. Por falta d'água, perdi meu gado. Há um sujeito elíptico? Elíptico ou desinencial ou oculto. São 3 nomes do sujeito oculto, tá? Coloca aqui, elíptico ou desinencial, por causa do verbo, desinência verbal é conjugação verbal. Ou oculto. Sim ou não? Oculto. Sim ou não? Sim, perdi. Quem perdi? Eu, apareceu eu. Então é oculto. Tá corretinho, tá? Vamos ver o B. Então, eu disse adeus, Rosinha. Guarda contigo meu coração. Há uma inadequação de pessoa do verbo guardar. Então, aqui vai entrar na nossa exata matéria de agora, tá? E assim, eu guardo, tu guardas.
guarda contigo meu coração. Há uma inadequação do verbo, da pessoa do verbo guardar? Sim. Ela... Não, peraí. Estão corretas, né? Isso. Uhum. Uhum. A 1 está correta. A 2... Ah, sim, é falsa. Não tem inadequação. Está correta. Guarda eu guardo, tu guardas. É guarda tu contigo. O guarda aí é da segunda pessoa. É verbo no imperativo, tá, gente? Então, a gente complicar, nós vamos ver ainda essa situação. Para fazer imperativo do verbo na pessoa tu, eu tiro do indicativo. Nós vimos isso no passado. Eu guardo, tu guardas. Guarda tu. Guarda contigo, tá correto, tá? Então, não tem adequação, essa tá errada, ok? Vamos ver a 3. Espero a chuva cair de novo, para mim voltar. Tá correto? Para mim voltar? Não. O eu tem que praticar ação. Quando tiver verbo depois, é eu voltar. Tá errada a 3, tá? E na 4, eu voltarei. Viu meu coração? Viu meu coração? O meu coração é um vocativo? O que é vocativo? Quando eu chamo. Meu coração, menino, meus lindinhos. Sim, foi um chamamento. Meu coração aqui é um vocativo. Então, corretas são a 1 e a 4. Gente, aí eu digo para vocês, nós vamos fazer uma questão aqui. Como alguns erraram a questão do Eduardo na prova? Tudo bem? Eduardo? Oi? Eduardo é o vocativo. Eduardo? Oi? O gerente do banco deixou um recado para você. Alguém falou com o Eduardo que o gerente do banco tinha deixado um recado para ele. Outro, Eduardo, vírgula, o gerente do banco, vírgula, deixou um recado para você. Alguém falou para a pessoa, para o Eduardo, não, alguém falou para a pessoa que o Eduardo é o gerente do banco e deixou um recado para essa pessoa. Eduardo, vírgula, o gerente do banco, vírgula, aí no caso é o aposto. Então, vocativo e aposto. Agora, e a explicação? Tinha que explicar direitinho. Em o Eduardo é a pessoa com quem se está falando e o gerente do banco deixou um recado para ele. Ou, em alguém fala para o Eduardo que o gerente do banco deixou um recado para ele. Em 2, o Eduardo é o gerente do banco que deixou o recado para alguém. Vocês fizeram uma confusão do caramba. Certo? Então, vocativo, chamei a pessoa, falei com ela. Aposto é para explicar quem é aquela pessoa, quem é aquela situação, aquele lugar, assim por diante, certo? Então, alternativas 1 e 4, letra B. Beleza, meus gatinhos? Vai lá. A gente fez da Virgem dos Lábios de Mel? Fala para mim, gente, fez isso aqui? Iracema? Pessoal de casa, a gente fez Iracema? Não. Então, vamos lá, presta atenção. Nós vamos ler só o comecinho do texto, que é do romantismo. Tudo bem? Que vocês já viram. Romantismo teve 3 gerações, não é? 3 grupinhos de poetas falando de coisas diferentes. A Iracema é da primeira geração romântica. Fala de quê? Hã? Sim, mas a geração romântica, primeira fala de quê? Dos índios, da terra, da fauna, da natureza. Então, a primeira geração romântica se chamou indianista ou nacionalista, exaltando as belezas do Brasil. Como é que se chamou a segunda geração romântica? A segunda. Oh, meu Deus, eu quero morrer, viver.
morrer. Esse amor me dói, somente com a morte eu serei salvo, liberto. Segunda geração romântica, ou mal do século, ou ultra romântica. Os caras falavam de um amor tão dolorido, eles desejavam a morte como forma de amenizar a dor, certo? Terceira geração romântica, ou condoreira, ou de libertação. Falava de quê? Das mazelas sociais, do sofrimento dos negros, das diferenças sociais e assim por diante, certo? Esse aqui fala da Iracema, uma personagem criada, uma índia linda, maravilhosa, que teve um romance com o branco, né? Então fala da nossa origem, tá bom? Então tá. Aí diz, então, lá no comecinho, além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati, aquela abelha bem pequenininha, doce, 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 não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. E aí vai, cheio de descrições da Iracema, tá? Vamos lá. Primeira questão. Vai. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. O verbo nascer, nasceu Iracema. Que tipo de verbo é? Transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, verbo de ligação. Por quê? Iracema é o sujeito. Tá. Eu pergunto quem e o que para achar um objeto direto quando já tem um sujeito. Agora, se eu pergunto quem praticou a ação de nascer? Iracema é o sujeito. Essa frase está na ordem inversa. Nasceu Iracema. Aí, vamos colocar o sujeito no começo? Iracema nasceu. Sujeito. E esse verbo? Ele não pediu Iracema nasceu o quê? Iracema? Isso, meu amor. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Como primeiro tem o nasceu e depois Iracema, você confundiu como Iracema sendo um objeto direto. Então, às vezes, você pode confundir isso. Primeiro, quem praticou a ação de nascer? Quem praticou a ação? Iracema é o sujeito. Então, desinverte. Iracema nasceu. Ponto. Nasceu e pronto. Ela praticou a ação de nascer. É um verbo que, por si só, se basta. Tem todas as informações. O verbo que se basta é o verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Letra C. Beleza? Começou a análise assim. Não, mas não é. Você tem que ser assim, gente. Tem coisa que nós não vamos encontrar a resposta na hora. Tá bom? Vamos ver o 2. Sintaticamente, análise sintática. O sujeito, verbo, predicado, vocativo, predicativo. Classifica-se a virgem dos lábios de mel como? Vamos voltar? Volta lá. Isso. Olha lá. Iracema, vírgula. A virgem dos lábios de mel, vírgula. Tá vendo? Essa expressão entre vírgulas é para explicar quem era Iracema? A virgem dos lábios de mel. Todo aposto pode ser retirado da frase sem prejuízo de sentido. Iracema, que tinha os cabelos mais negros. Aí pergunta, mas quem era Iracema? Explique. A virgem dos lábios de mel. Para isso serve o aposto. 2, letra B. Tudo bem, meus amores? Tudo bem? Dúvidas, doubts, troubles and questions? 3. Em
ramos da caça silvestre esparziam. Esparziam é um verbo, grifa o verbo. Flores sobre os úmidos cabelos. O que nós temos aí, gente? Esparziam é o verbo. Se tem um verbo, só tem uma oração. Se tem uma oração, o período é simples. O que é período, gente? Letra maiúscula. Isso. Letra maiúscula, ponto, um período. Letra maiúscula, ponto, um período. Se nesse espaço só teve um verbo, o período é simples. Se nesse espaço teve mais de um verbo, o período é composto. Alternativa D. Há um período simples, porque só tem uma oração, porque só tem um verbo. Beleza, gatinhos? Ok. Continuando. Página 35, questão 4. 4. Página 35, questão 4. Motivo. Façam sozinhos agora. Sou poeta. Sou, verbo de ligação. Não aparece sujeito, sujeito oculto, certo? Sou poeta. É um aposto? Não. É um sujeito? Não, o sujeito é o eu oculto. Sou poeta, inteirinho. É um vocativo? Não está chamando ninguém? É um objeto? Não. É um predicado nominal. O predicado nominal é a frase que em torno do verbo de ligação vem um predicativo, mostra um estado do sujeito. Predicado nominal, alternativa E. Tudo bem? Bora lá. Questão 5. TEC, sujeito oculto, aplicativos que prometem anonimato levam a debate ético. Ok. O título da chamada alude, refere-se a um dos termos essenciais da oração, sujeito. No entanto, para que o sujeito seja classificado como oculto, é necessário que haja certas marcas linguísticas que podem ser identificadas em qual é a oração que tem sujeito oculto também. Oculto. Lembra? Quando tiver o verbo primeiro, tenta inverter para achar o sujeito, tá bom? Letra D. Quem mais? Gatinha, é só você. Sabe rebolar. Fazer qualquer um se apaixonar. Nossa, é tão bonito. Eu adoro Homem de Brinquinho, gente. Meu marido já teve para colocar brinco várias vezes. Aí veio a pandemia, quando ele falou, tá, vamos colocar brinco. Veio a pandemia. Aí falei, espera um pouquinho, né? Eu adoro, acho lindo Homem de... É um estilo, né, gente? Não é estilo? Vocês gostam, meninas, de Homem de Brinco? Gosta? Gosta, no fundo? O que é isso? Tanto faz? Tanto faz? Não, é estilo. Eu gosto, eu não gosto. Ah, também pode ser tanto faz, tipo, tudo bem.
Gatinho, hein? E aí, gente, qual que vocês acharam? Letra D. Deixa eu perguntar, então. Qual é o sujeito da A? Novos aplicativos foram criados. Novos aplicativos é o sujeito. Que tipo de sujeito é na B? Verbo haver igual a existir, sujeito inexistente. Era a frase que eu pedi para vocês na prova. Crie uma oração com verbo transitivo direto e sujeito inexistente. A. Houve. Haverá. O quê? Verbo transitivo direto. Todo verbo haver indicando existir é transitivo direto, tem sujeito inexistente e pergunta o que para ele. Você tinha que ter colocado isso, tudo bem? É qualquer verbo haver, o que e um adjunto adverbial. Aqui, hoje, amanhã, rapidamente, de qualquer jeito, beleza? A, sujeito inexistente. C, surgiram novos aplicativos, vários aplicativos. Sujeito, vários aplicativos surgiram. E na E, quem que é o sujeito? A oferta de aplicativos cresce. Sujeito. Certo? Assim. 6. Tudo pronto, amigo. Qual a função sintática da palavra grifada? Vocativo. Vocativo é o elemento que chama, que fala com alguém. Tudo pronto. Tudo certo, amigo. Certo, gatinhos? Ok. Vira, vira, virou. Vira, vira, virou. Ah, esse aqui. Página 36, questão 9. A questão é parecida com a prova. 36, questão 9. Não precisamos ler o texto. Não é necessário que leiamos todo o texto. Lá embaixo. Tendo em vista o emprego da palavra cariocas, comente a diferença de leitura que se estabelece entre as duas frases a seguir. Grifa a palavra cariocas nas duas frases. E a primeira coisa que nós, cariocas, precisamos fazer é nos deixar vencer pelo medo. Não nos deixar. 2. E a primeira coisa, cariocas, que nós precisamos fazer é não nos deixar vencer pelo medo. É para vocês explicarem a diferença de leitura de significação, tendo em vista a função sintática da palavra cariocas na frase 1 e na frase 2. Grifar o cariocas na frase 1? Grifar o cariocas na frase 2? 2 minutos para escrever essa resposta. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Estava na aula do nada, cheguei no Minecraft. Muito bem, Thales. Muito bem, Thales. Thales, você se entrega, tá? Vou passar para a coordenação, seu sem vergonha. Thales, quem que é Kenan e Kel? O que é isso? Hã? Série? Não conheço, Thales. Esse é bom? Demais? É sobre o quê? É pra rir? Hã? Negão? É tipo todo mundo odeia o Cris? É, tipo, todo mundo odeia o Cris, né, meu? O que vocês estão rindo? Pode.
De comédia? Mas é bem engraçado mesmo? Não? Ah, então eu não vou assistir. Eu quero uma coisa... Que legal! Eu quero uma coisa muito engraçada, gente. Faz tempo que eu não assisto nada muito engraçado. Cara, faz muito tempo que eu não acho um filme, uma série muito engraçado. E aí? Quem pode me passar? Uma série muito engraçada. Eu acho que os filmes mais engraçados que eu assisti faz tempo, hein? Putz. Ah, isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Isso é um clássico, um clássico. Quer ver, ó, além de Pernas pro Ar, 1, 2, 3, além de aqueles caras que fazem no Multishow, Vai que Cola, que você também ri, não é muito assim, mas ri. Minha Mãe é uma Peça, amo. Assiste Thiago Ventura, professora, Thiago Ventura e o Whindersson Nunes. Qual que é? Ah, já assisti. Eu, a Patroa e as Crianças, já assisti. Grace e Frank. Thiago Ventura, professora. Thiago Ventura e o Whindersson Nunes. Ah, sim, do Jim Carrey. É do Jim Carrey? Grace e Frank é filme ou série? Série, mas é muito engraçado. O ruim de série é assim, ó. Aí os primeiros episódios é uma delícia, né? Capítulo, sei lá como é que chama. Aí daqui a pouco começa a ficar assim, ficar enrolando. Toda série assim, gente, um saco. Filme do Whindersson. O Whindersson Nunes tem filme? Vai lá, gente. Parças, vai lá. Vai lá. Vocês fizeram? Eu posso falar, porque eu já fiz, tá? E aí? Quem pode responder? Pessoal de casa, quem pode me responder essa questão que acabamos de suscitar análise? E aí? Quem pode responder? Pessoal de casa? Lavou a mão? Depois? Não, tem gente que não lava nem antes nem depois. Tem gente que lava só antes. O mais importante é depois, né? Não, antes também. Antes eu vou poder pegar, né? Tem que estar limpinho, né, gente? Vai ter que pegar limpinho o nosso corpo. Meninas também tem que lavar a mão antes de fazer xixi, tá, gente? Tá bom? E depois. Vai lá. Gente, cadê? Tá, Milker. Tudo bem, mas e o sentido? Vai lá. Quem pode fazer? Quem pode ler? Pode responder. Você pode colocar assim, ó. Na primeira frase, ponto. Na segunda, parari, parará, parari, parará, parari, parará. Quem pode fazer? Tem gente aqui que vai precisar de ponto. Eu estou esperando alguém responder bem certinho. Bem bonitinho, vai. Tá falando com os cariocas. Sim. Poderia dar só uma melhorada na articulação, mas tá certinho. Você é o... Com licença, que a Ana ganhou um bônus. Com licença. Morram de inveja. Morram. Renan, seu lindo. Renan, você é sempre assim certinho, arrumadinho? Você tenta? Você é sempre assim, tão bonitinho, todo arrumadinho? Presta um negócio para escrever, porque eu não tenho. Pode ser lápis. Eu preciso colocar. E depois tem que... Renan, depois você só me manda amanhã quarta-feira que tem plantão, você manda, prof, lembra do meu meio ponto, na média, na prova. Não, um ponto.
um ponto na prova, porque aí aí vai dividir, vai ficar meio ponto. Renan, segundo? Ah. Só tem um Renan? Ganhou. Bom dia, prof. Bom dia! Hã? Quem que é esse doido? Ô, prof, Oi, lindo, fala. a Kel mandou avisar eu também que a gente mandou um beijo pra Fernanda e pra Ana Lígia. Repete, amorzinho, não ouvi. É pra falar que a gente mandou um beijo pra Fernanda e pra Ana Lívia. Fernanda e Ana, Lívia, um beijo bem gostoso, Caio, tá? Beleza. Professora, Bom. professora, Oi, manda um beijo pro Renan. beijo pra quem? Pro Renanzinho. O Renan? Renan? Gente, o Renan Gente! O Renan é todo certinho. Olha como ele é. Todo bonitinho. Gente, que amor. Vai lá, gente. Então, vai lá. A questão é, na primeira frase, cariocas é um aposto, pois explica o elemento anterior. Nós, que somos cariocas, precisamos fazer algo. Na segunda sentença, cariocas é um vocativo. É a pessoa com quem se fala, pois a frase está se dirigindo aos cariocas que precisam fazer alguma coisa. Ok? Beleza, gatinhos? Fiquem com Deus. Um beijo, bom final de semana. Espera aí que é quarta-feira, eu tô aqui para dar esse final de semana. Beijo, gatinhos. Tchau, prof. Tchau, amores. Gatinhas, são você. tchau, minha meus chuchuzenta. Ah, Falei tchau, minha chuchuzenta. Tchau, amor da minha vida. Tem semana que vem, tá bom? Beleza? Beijo. Amo vocês, tá? Tchau, tchau.